Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero magnificar a Deus pelo privilégio que Ele me proporciona de poder estar aqui, vivenciando este momento fraterno, este momento histórico. Confesso-lhes que o gozo que sinto na alma é grande de poder estar aqui, celebrando a Deus por esta grande conquista de 8 anos, essa abençoadíssima vigília. Eu estou sendo agraciado por Deus de vivenciar este momento histórico e eu estou tendo o privilégio, a alegria de rever aqui meu grande amigo, o pastor Carlos Maia, minha admiração, meu respeito, sua digníssima esposa, esse casal que eu aprendi a amar, respeitar e a considerar. E eu estou feliz de poder estar aqui juntamente com todos vocês. Na minha companhia está o meu irmão biológico, o pastor Jorge Farias, e o diácono Rubens, sua esposa. Cheguei de Belém, estava lá no norte do Brasil, já cheguei já era 8 horas, alguém foi me buscar no aeroporto, só fui em casa, tomei um banho e retornei para Goiânia, dia especial para participar desse trabalho. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Quem trouxe uma Bíblia, abro na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou ao meu coração e com certeza Ele vai gerar dentro do nosso interno uma nova essência. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, quem encontrou, diga amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e como os homens estão ordenados morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Tomem assento, por gentileza, todos quantos têm assento, e olha aqui para mim e ouça o que eu passo a vos comunicar. Meus amados irmãos, estamos diante de um quadro expectativo de fé, da apoteose palavra da verdade, e eu quero, com base nesse texto que ora acabamos de ler, trazer uma palavra de reflexão baseado numa pergunta: existe vida após a morte? Talvez na sua mente e no seu coração você pode até questionar e achar que essa não é uma palavra para o momento, mas eu quero crer que o Espírito de Deus vai descortinar as cortinas das revelações dos seus mistérios e dos seus segredos, e vai trazer à lume a revelação mais ampla, mais profunda e fecunda daquilo que Ele quer compartilhar aos nossos corações. Mas para termos uma compreensão básica sobre esta grande verdade, eu quero aqui, de uma forma bem básica e prática, tecer um pequeno comentário sobre a morte. E eu quero dizer-lhes, e a morte é um assunto que muitos não gostam de falar, de pensar, de estudar, mas entretanto o viver humano encontra-se em sua jornada a ameaça da morte. Apesar de ser um livro alegre e que salienta a vida, a Bíblia, a poderosa palavra da verdade, ela não exclui a morte como um dos seus temas. Isto porque a morte é incontestável, é inevitável. Todo ser humano precisa se conscientizar, injetar na sua mente. Ele vive dentro da esfera chamada morte. Isto porque a palavra morte aparece na Bíblia 326 vezes. Aqui está a prova máxima e cabal que ninguém, com exceção dos crentes salvos na pessoa de Cristo, que serão arrebatados quando a última trombeta tocar, escapará da morte. Sabe por que a morte é inevitável, é incontestável? É porque a morte é uma grande consequência do pecado. A Bíblia diz no capítulo 5, versículo 12 de Romanos,
que pelo seu homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Sendo a morte uma grande consequência do pecado, a Bíblia, numa ordem cronológica, apresenta 3 tipos de morte como consequência do pecado. Primeiro, a morte física. A morte física, conforme o capítulo 14, versículo 14, do segundo livro histórico de Samuel, significa a morte do corpo, ou a morte natural. Segundo tipo de morte como consequência do pecado, a morte espiritual. Conforme o capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, da carta de Paulo aos Efésios, morte espiritual significa morte no pecado. Morte no pecado, na interpretação bíblica, significa a perda da comunhão do homem com Deus. Isto significa que o homem não pode ter comunhão com Deus estando na prática do pecado, porque Deus não é meio santo, Deus é 100% santo. Mas a Bíblia apresenta o terceiro tipo de morte como consequência do pecado, que é a morte eterna. A morte eterna, conforme o capítulo 20, versículo 14 do livro de Apocalipse, é também chamada de segunda morte. Segunda morte significa a punição eterna, como consequência do pecado. Mas eu quero focalizar com muita clarividência, à luz da Bíblia, a seguinte verdade sobre a morte como consequência do pecado. Se a morte é uma consequência do pecado, no capítulo 15, versículo 26, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a morte é apresentada como o último inimigo que será vencido pela ressurreição. Sendo a morte o inimigo, a qualquer momento este inimigo chamado morte pode bater na porta do ser humano. Ninguém sabe o centésimo, milésimo, o segundo, o minuto, a hora, o dia, a semana, o ano que a morte vai bater na sua porta. Isto significa que a qualquer momento a morte pode bater na minha e na sua porta, porque ninguém escapará da morte. A morte chegará para o anônimo, mas a morte chegará para o famoso. A morte chegará para o branco, mas a morte chegará para o negro. A morte chegará para o sábio, mas a morte chegará para o ignorante. A morte chegará para o rico, mas a morte vai chegar também para o pobre. Não quero ser prolixo, mas eu quero mais uma vez provar que ninguém escapará da morte. Agora tem algo interessante que eu quero frisar para vocês. Se a morte é o inimigo, que a qualquer momento pode bater na nossa porta, mesmo a Bíblia provando com muita precisão a existência da morte, a Bíblia não faz um comentário concreto, definido acerca da fisionomia da morte. Muito descreve a morte dizendo que ela é uma capa preta com uma foice em suas mãos. Na verdade, eu já li a Bíblia várias vezes, de Gênesis a Apocalipse, e nunca encontrei na Bíblia a Bíblia descrevendo e dizendo que a morte é uma caveira, com uma capa preta e com uma foice em suas mãos. Eu não sei se de fato a morte é uma caveira, com uma capa preta e com uma foice em suas mãos, mas eu quero dizer-lhes, pautado na Bíblia, que a morte é real. Sendo a morte real, a palavra morte vem do vocabulário grego thanatos. Vou repetir, sendo a morte real, a palavra morte vem do vocabulário grego thanatos, que significa separação. Aí eu chego a uma conclusão concreta à luz da Bíblia, que o alvo da morte, pastor Carlos Maia, é separar as partes material e imaterial do ser humano. Isto porque, à luz da tricotomia, triunidade, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Corpo, tabernáculo, alma, componente que rege a nossa vida física. Da alma parte o pensamento, o entendimento, a vontade e o sentimento. Espírito, centro de nossas atividades espirituais, sede de nossa relação com Deus. Alma e espírito, espírito e alma, conforme o capítulo 4, versículo 16 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, formam juntos